Bem-vindos ao Historizando. O assunto de hoje é sobre a linha do tempo na história do Brasil, tema que vocês escolheram na votação que teve aqui no canal. Mas antes disso, alguns recados. Primeiro, nesse vídeo você também pode deixar perguntas ou sobre mim, ou sobre o curso de História, sobre o curso de Jornalismo, questões com relação ao SISU, vestibular, algumas dúvidas que vocês tenham pós-ENEM, pode deixar aqui que eu vou fazer um vídeo especial para isso. Segundo, muita gente tem pedido outros temas e Segunda Guerra Mundial foi muito pedido para ser feito antes do Enem. Infelizmente não vai dar tempo, mas se você curtir a página do Historizando no Facebook e se você me seguir no Instagram, possivelmente eu solto um conteúdo ou em formato de áudio ou em formato de esquema antes da prova do Enem sobre Segunda Guerra Mundial. Outro recado importante é que já tem dicas de filosofia e sociologia aqui no canal sobre a prova do Enem e nessa semana vai sair dicas de redação. Então fiquem atentos porque vai ter mais conteúdo sobre o Enem aqui no canal. Bora então começar a falar de história do Brasil. Primeiro, lembrando que é uma linha do tempo, eu vou falar os eventos aqui mais importantes para você ter uma noção da ordem desses eventos para o dia da prova ficar mais tranquilo. Para ficar mais fácil, eu vou colocar a data sempre na tela e vou comentando os eventos. Primeiro, nós precisamos falar do período colonial. Antes mesmo disso, a gente tem o período chamado pré-colonial, de 1500 a 1530. Esse período envolve o primeiro contato do português com os nativos, que são os índios, e a exploração do pau-brasil. Por isso, não há colonização, não há pessoas vindo colonizar, e sim apenas uma exploração do pau-brasil. Já a partir de 1530, nós temos as capitanias hereditárias, que fazem então a ocupação do país. Porém, não deu muito certo porque muitos portugueses não quiseram vir e explorar. Sem contar que essas capitanias hereditárias eram divisões muito grandes. E mesmo com as subdivisões, que são as sesmarias, isso fez com que a dificuldade de colonizar espaços tão grandes e também a questão da fiscalização seja muito difícil, o processo de capitanias hereditárias não deu muito certo. Apenas São Vicente, Pernambuco e Bahia tiveram alguma questão próspera e mesmo assim São Vicente não vai durar muito tempo. Falando em prosperidade nas capitanias hereditárias, a gente tem que lembrar da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar essa que vai ser o principal produto durante todo o período colonial, mesmo no período da mineração. Claro que o ouro vai ser extremamente relevante, mas a cana-de-açúcar é que vai lucrar mais durante todo o processo colonial. E se eu falo de cana-de-açúcar, eu tenho que lembrar de escravidão. O sistema escravista começa junto com a cana-de-açúcar e faz com que a principal mão de obra dessa cana-de-açúcar seja o escravo, sendo uma migração forçada de vários países da África aqui para o Brasil. Nós sabemos muito bem que a condição do escravo era péssima e muitas vezes ele sofria bastante violência. Ainda no período colonial, nós temos que lembrar da União Ibérica, quando o trono português e o trono espanhol se juntaram graças a uma crise sucessória no trono português. Isso fez com que durante algum tempo Portugal fosse reinado pela Espanha e, é claro, teve consequências aqui no Brasil. A principal consequência é a invasão holandesa no Brasil. Essa invasão se deve, então, ao corte de relações entre Holanda e Portugal devido à União Ibérica, fazendo com que os holandeses venham para o Brasil, então, cultivar a cana-de-açúcar e explorar a cana-de-açúcar diretamente. Anteriormente, eles tinham participação nos lucros indiretamente, mas aí eles vão para a região de Pernambuco, então, explorar esse açúcar. Outra questão importante é a mineração. A descoberta do ouro na região das Minas, mais especificamente Minas Gerais e São Paulo, graças às expedições dos bandeirantes, foi muito importante nessa época e fez com que Portugal fiscalizasse mais ainda a questão de cobrança de impostos, como por exemplo o quinto, que é a quinta parte do ouro. E teve revoltas também, nesse período colonial, que são as nativistas e as separatistas. Os destaques, é claro, vão para separatistas, que caiu inclusive no ano passado, como por exemplo em Confidência Mineira e a Conjuração Baiana. Falando dessas revoltas, um destaque também é o período pombalino. O Marquês de Pombal, que foi um ministro do rei português na época, vai fazer algumas modificações. Uma delas extremamente importante é a mudança da capital, de Salvador
para o Rio de Janeiro, e isso é para fiscalizar mais ainda a região mineradora. Ele também cria a derrama, que é um imposto muito rígido na região das Minas, e em Confidência Mineira um dos motivos é a derrama. E também no período pombalino, a expulsão dos jesuítas e a questão do índio agora virar um súdito da coroa portuguesa. Tem um período de transição entre o período colonial e o período imperial, que é quando Dom João VI, em 1808, vem para o Brasil com a corte portuguesa. Dom João VI vai promover inúmeras mudanças, mas com certeza a mais importante é a abertura dos portos em 1808. E por que isso é importante? O pacto colonial acaba de uma certa forma sendo rompido graças a essa abertura dos portos, mesmo porque o pacto colonial ou exclusivismo metropolitano serve justamente para ter uma exclusividade entre colônia e metrópole. Se há a abertura dos portos, há um rompimento desse pacto colonial e com certeza o primeiro passo para a independência do Brasil. Mas em 1820 acontece a Revolução do Porto, Dom João VI volta para Portugal e deixa Dom Pedro I aqui. E é Dom Pedro I junto com a elite brasileira e com alguns portugueses que promovem a independência do Brasil. Lembrando que essa independência não foi pacífica, existiram alguns conflitos armados no Brasil nessa época, mas em 1822 se consegue então conquistar essa independência, iniciando o processo de primeiro reinado. Durante todo o primeiro reinado, vários dos motivos se deram para Dom Pedro I ficar impopular. Um deles, com certeza, é a Constituição outorgada, que promove o poder moderador, que dá muitos poderes ao Dom Pedro I, fazendo com que ele se torne um governante autoritário. Entre várias outras questões do primeiro reinado, como a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, a Noite das Garrafadas e, finalmente, sua abdicação. Quando Dom Pedro I abdica, Dom Pedro II tinha 5 anos e por isso se inicia o período regencial. A regência é um dos períodos de maior instabilidade política do Brasil e também o primeiro período em que brasileiros governam o próprio país. Nesse período regencial, a gente tem em destaque a criação da Guarda Nacional, o ato adicional que descentraliza o poder e por isso o conflito entre conservadores e liberais. Enquanto conservadores querem centralizar ao máximo o poder, os liberais querem descentralizar, por isso são a favor do ato adicional. E também as revoltas do período regencial, que são bastante comentadas. As mais famosas é a farroupilha, a cabanagem e a sabinada. O segundo reinado já começa com um fator importantíssimo, que é o golpe da maioridade. Dom Pedro II assume com 15 anos. No segundo reinado também nós temos questões importantes, como o auge do período cafeiro, a continuidade de disputas entre os partidos liberal e conservador. Temos também a Revolução Praieira, um certo surto industrial com a Era Mauá. Tem também as dificuldades de término da escravidão, começando em 1850 com o fim do tráfico negreiro, indo até 1888 com a abolição, e a Guerra do Paraguai. A abolição junto com a Guerra do Paraguai são dois fatores extremamente importantes que fazem a crise do segundo reinado e a queda de Dom Pedro II. Então, em 15 de novembro de 1889, finaliza o período imperial com a proclamação da República por Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca é que inicia o processo chamado República da Espada. Então, Deodoro e Floriano Peixoto, dois militares, vão ser os primeiros presidentes do Brasil. Um dos fatores mais importantes da República da Espada é a segunda Constituição brasileira. Então, a primeira é de 1824 e o destaque é o poder moderador, a segunda em 1891 e o destaque é o voto aberto. Esse voto aberto vai ser muito importante, principalmente para a República Oligárquica, que é o período seguinte. Na República Oligárquica, nós temos inúmeros fatores importantes, como o coronelismo, o voto de cabresto, a política dos governadores, a política do café com leite. Tudo isso são fatores de manipulação das eleições que fazem Minas Gerais e São Paulo terem destaque na escolha dos presidentes, e tem todo um processo de clientelismo, de troca de favores em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, justamente em fraudes eleitorais
durante todo esse período. E é graças a isso que surge o chamado movimento tenentista, muito importante, contrário a essa república oligárquica. Mas na república oligárquica tiveram outras revoltas, não só com relação à fraude nas eleições. Por exemplo, a revolta da vacina, que caiu no Enem, Canudos também caiu, e Contestado, que também já teve questão. Então, se você não lembra, é bom dar uma olhadinha e recordar. Graças ao movimento tenentista contrário à república oligárquica e o rompimento da política do café com leite, é que vem a Era Vargas, o golpe de 1930 ou a Revolução de 1930. A Era Vargas se inicia com um governo provisório, só que de provisório não tem nada, porque durou de 30 a 34, e graças a inúmeras reivindicações, inclusive uma revolução constitucionalista de 32, vai se promover então a Constituição de 34, nossa terceira Constituição. Os fatores mais importantes dessa Constituição é o voto feminino para mulheres independentes, é o voto secreto, então terminando com essas questões da República Oligárquica, e até mesmo a criação de uma fiscalização em cima das eleições e também a relação das leis trabalhistas. Mas lembrando que na Era Vargas as leis trabalhistas é só para trabalhador urbano, que nessa época é a minoria. Já o governo constitucional, o destaque é a criação de dois partidos, que é a ANL, um partido de esquerda mais voltado para questões comunistas da época, e a AIB, mais de direita, voltado para o integralismo, que é inspirado no nazismo e no fascismo. Em 35 acontece a intentona comunista, uma tentativa de golpe da ANL que dá errado, e por causa disso Vargas lança o Plano Cohen, que é uma falsa tentativa de golpe comunista que ele lança junto com os integralistas para dar um golpe e criar o Estado Novo, que é uma ditadura varguista. Os destaques para o Estado Novo é a indústria de base e o DIP. O DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão de censura e de manipulação, mostrando então apenas características positivas do Vargas. Nesse DIP é criado, por exemplo, a Hora do Brasil, que é aquele programa de rádio que fica falando do governo. E nessa época, com certeza, falava muito bem do Vargas e do governo que ele estava fazendo. Também como destaque tem a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, apoiando países democráticos. Essa contradição do Vargas sendo ditador e apoiando países democráticos é um dos motivos para ele sair do poder em 45. No período chamado período democrático ou período populista, o primeiro a ser eleito vai ser o Dutra, e um dos destaques é o alinhamento aos Estados Unidos e o Plano SALT. O segundo vai ser o Vargas novamente, com destaques da campanha do Petróleo é Nosso, o aumento de 100% do salário mínimo e o suicídio de Vargas graças a inúmeras pressões e ao atentado da Rua Toneleiros. O terceiro é o JK, que tem como destaque o plano de metas, a construção de Brasília, a Sudene e a dívida externa gigantesca que ele deixa. Jânio Quadros vai ser eleito depois com o partido da UDN, vai ser o governo mais curto nesse período democrático, 7 meses, porque ele renuncia, e ele renuncia depois de várias medidas contraditórias. Ele é eleito pela UDN, um partido liberal que apoiava os Estados Unidos, mas volta a ter relações com a União Soviética e com a China, entre outras coisas como proibir o uso de biquíni, proibir jogo do bicho, e várias outras medidas que não se espera de um presidente. Ele renuncia com 7 meses, colocando culpa em forças ocultas. João Goulart, que era seu vice, estava na China e muitos não queriam que ele assumisse. Lembrando que é um período de Guerra Fria muito conturbado e a China era comunista. João Goulart retorna, graças à campanha da legalidade ele assume, mas ele assume no parlamentarismo. Então os destaques são o parlamentarismo até meados de 1963, quando ele assume com o presidencialismo graças a um plebiscito, e ele vai tentar colocar as reformas de base, um projeto grande que ele tinha na época, e não consegue graças ao golpe militar. Dentro do período militar a gente tem Kakomejefi. Como assim, Tati? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Os destaques com certeza são os famosos AIs, tem também uma constituição ditatorial nessa época, tem a censura, os protestos, as torturas, o milagre econômico, a vitória na Copa, várias obras como a usina de Angra dos Reis e também a Ponte Rio-Niterói, entre outras, e, é claro, confusões devido à abertura lenta, gradual e segura. Então, o lançamento do pacote de abril, a Lei Falcão, as diretas já, que é o maior movimento nesse período ditatorial,
querendo a volta das eleições diretas para presidente, que no final não consegue vencer. O Tancredo Neves é eleito indiretamente, porém ele morre antes de assumir, fazendo com que o Sarney, da época da antiga Arena, então ele apoiava a ditadura militar, assuma o poder como primeiro presidente, então, civil, depois de um longo período ditatorial. O destaque para o governo do Sarney, com certeza, é a grande inflação e, com isso, uma instabilidade muito forte, e a Constituição de 88, que vai ser a nossa última Constituição brasileira, a Constituição atual. O governo do Sarney tem o primeiro governo eleito depois de um longo período da ditadura, que vai ser o governo Collor. Nesse governo Collor, como destaque, a gente tem a disputa entre Collor e Lula, tendo várias polêmicas na época. Tem também a inflação descontrolada que já existia no Sarney e o confisco das poupanças. Outro fato importante, com certeza, é o impeachment e o movimento Caras Pintadas, que vai ajudar esse impeachment a acontecer. O Enem já cobrou os caras pintadas, hein? É na década de 90 com relação ao Collor. Depois do Collor, Itamar Franco, que é o vice de Collor, que assume, e ele vai ter destaque com o Plano Real. Plano Real esse que foi promovido pelo ministro da Fazenda na época, que era o Fernando Henrique Cardoso, e um motivo gigantesco para o Fernando Henrique Cardoso conseguir se eleger. Então, o Plano Real é que vai dar a maior estabilidade com relação à alta da inflação na época. Fernando Henrique Cardoso tem como destaque as privatizações e também a questão da reeleição. Há uma votação no Congresso para permitir a reeleição, ele consegue essa vitória e consegue então se reeleger e ter um novo governo. Depois de 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, a gente tem 8 anos de governo Lula, tem alguns destaques como, por exemplo, os planos sociais, como o Bolsa Família, ProUni, e também como destaque o mensalão, uma questão de corrupção muito forte. E depois do Lula vem a Dilma, eleita 2 vezes, mas com o mandato interrompido pelo impeachment, e agora o Temer. E eu acredito que Dilma e Temer não existem muitas questões a serem cobradas na prova de história, a não ser que tenham um contexto por trás disso. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso é apenas a ordem da história do Brasil e um destaque para alguns eventos importantes. Se você não lembra de algum deles, revise, assista aos vídeos que tem aqui no Historizando. Para vocês terem uma ideia, eu consegui postar até hoje, até o governo JK. Então tem bastante coisa para você revisar. Tem também o vídeo de ditadura militar especial Enem, que eu aconselho a você, se não lembra dessas questões da ditadura, a assistir, porque é um dos temas mais cobrados na prova do Enem. Se você gostou do vídeo, curte ele. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de fazer as perguntas sobre mim, sobre os vestibulares, sobre os cursos de História, Jornalismo, entre outras dúvidas que vocês têm. Eu vou fazer um vídeo respondendo a todas elas depois do Enem. No mais, eu te desejo uma boa prova. Se você não vai fazer a prova do Enem, continue atentos aqui. E mesmo se você for fazer, continue me acompanhando que eu vou postar vários conteúdos para vocês. E deixem à vontade suas sugestões. Não esquece de se inscrever no canal. Eu tenho uma meta agora, pessoal, que é chegar aos 20 mil inscritos e eu espero que com a ajuda de vocês eu consiga alcançá-la. Muito obrigada pela sua atenção, boa prova, eu tô na torcida e, por favor, depois de fazer a prova, comenta também o que você achou. Um beijo e até a próxima! E isso faz com que o ouro...